Meu nome é Adriana Lima, bem-vindo ao meu canal. Bom, e hoje eu trouxe aqui os 3 estágios do despertar espiritual. Você conhece estes 3 estágios? Você sabe em qual estágio que você tá? Bom, eu vou fazer uma breve leitura então de cada um desses estágios, um trecho de um livro que eu estava lendo. O livro é O Limite Zero, de Joy Vitale. É um livro que fala sobre o sistema de cura havaiano, que é o Ho'oponopono. Não sei se vocês conhecem, mas eu acredito que se você já acompanha meu canal, já ouviu eu falando algumas vezes sobre esse sistema, sobre o Ho'oponopono. E eu sempre gosto de trazer aqui no canal informações, livros, conteúdo que tem me ajudado nesse meu processo, né, do despertar. E aí quando eu li essa parte do livro, que ele fala sobre os 3 estágios, eu pude perceber que eu já passei, né, por cada um deles, estou passando na verdade, né. A gente consegue identificar no nosso processo de autoconhecimento o quanto a gente já evoluiu, né. Então eu vou ler aqui para vocês cada um destes estágios. Se você consegue identificar em qual destes 3 estágios você está, compartilha aqui com a gente nos comentários. Bom, então vamos lá. Primeiro estágio, você é uma vítima. Praticamente todos nós nascemos sentindo que somos impotentes. A maioria permanece dessa maneira. Achamos que o mundo deseja nos prejudicar. O governo, os vizinhos, a sociedade, os caras maus. Sentimos que não temos nenhuma influência. Somos o efeito da causa do resto do mundo. Nós nos queixamos, reclamamos, protestamos e nos reunimos em grupos para lutar contra aqueles que nos controlam. O segundo estágio é você está no controle. Em algum momento você assiste a um filme profundamente transformador, como O Segredo, e desperta para o seu poder pessoal. Você percebe o poder de definir intenções, compreende o poder que tem de visualizar a coisa que você deseja, entrar em ação e consegui-la. Você começa a vivenciar um pouco de mágica, começa a experimentar alguns resultados interessantes. A vida, de modo geral, começa a parecer bastante satisfatória. E o terceiro estágio é você está despertando. Em algum ponto, depois do segundo estágio, você começa a compreender que as suas intenções são limitações. Você começa a perceber com todo o seu poder recém-descoberto que você não é capaz de controlar tudo. Você começa a compreender que quando se entrega a um poder maior, milagres tendem a acontecer. Você começa a soltar e a confiar. Começa a participar, a cada momento, a percepção da sua ligação com o divino. Aprende a reconhecer a inspiração quando a recebe e age movido por ela. Compreende que tem escolhas, mas não o controle da sua vida. Percebe que a coisa mais formidável que você pode fazer é concordar com cada momento. Neste estágio, milagres acontecem e constantemente o surpreendem enquanto ocorrem. Você vive, em geral, em um estado permanente de assombro, admiração e gratidão. Você consegue identificar em qual destes 3 estágios você se encontra hoje? No estágio 1, como uma vítima. No estágio 2, que você desperta para o seu verdadeiro poder pessoal, saindo daquela fase de vítima. Ou então na fase 3, é a fase onde você realmente, verdadeiramente está despertando, onde você começa a confiar no fluxo divino, onde você solta todas as suas preocupações, todos os seus problemas, e você confia que o que vai acontecer com você é o que realmente é o melhor. É aquilo que Deus planejou para sua vida, aquilo que está no comando dele, não mais algo que o seu ego quer. E nesse terceiro estágio, você não fica mais frustrado, você não fica mais nervoso, triste, quando alguma coisa acontece fora daquilo que você fez como um planejamento. Porque você entende o que está por trás daquilo, você entende que existe uma força superior por trás daquilo que aconteceu com você, por trás daquela mudança que aconteceu de direção, algum plano que você fez que acabou não indo para a direção que você gostaria, que o seu ego gostaria, você começa a entender e você começa a aceitar este fluxo que tem acontecido na sua vida. E eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui nesse vídeo já saíram da fase 1, que é a fase de vítima, a fase de colocar a culpa e a responsabilidade do que acontece na sua vida nas outras pessoas, se sentir infeliz, ficar só reclamando da vida, reclamando das coisas que aconteceram, do que os outros fizeram pra você, ficar se lamentando. Eu acredito que a maioria já não está mais nessa fase, né? Eu sempre falo aqui no meu canal sobre a ressonância, e a ressonância vai me levando para esses caminhos, né? Estudando esses conteúdos que
não são propriamente do professor Hélio Couto, são conteúdos de outros autores, mas que me levam a entender realmente que, na verdade, tudo vai para o mesmo caminho de entendimento. Gente, é muito legal observar esse processo, como isso vem acontecendo, como as mudanças vêm acontecendo. Porque em 2016, quando eu conheci o trabalho do professor Hélio Couto, quando eu conheci a ressonância harmônica e comecei a estudar, na verdade até em 2015, quando eu passava por uma situação ali de depressão, que eu estava numa situação bem difícil mesmo, gente, como eu me colocava na posição de vítima? Em tudo na minha vida, em tudo. Tudo era culpa dos outros, culpa do governo, culpa da situação econômica do país, da crise que estava acontecendo, culpa das outras pessoas e, enfim, era só reclamação. E como é nítida essa mudança de consciência que a gente vai passando ao longo dos anos que a gente vai estudando, né? Então, hoje eu consigo ver essas fases, como eu fui passando por cada uma delas, né? Claro que aqui é um exemplo, né, nesse livro de Joy Vitale, um exemplo que é dividido em 3 fases, mas com certeza devem ter outros autores que subdividem, né, essas etapas do despertar espiritual, de outras formas também, mas é possível sim que a gente conseguir visualizar isso dentro do nosso processo como ressonantes, né? A gente vê essa mudança da situação de vítima para uma situação de co-criador da nossa realidade. Você não sofre mais porque acha que os outros estão querendo te prejudicar. Você começa a se colocar ali como protagonista mesmo da sua história e correr atrás dos seus sonhos, das suas metas, dos seus objetivos. E aí depois dessa fase, muitas coisas vão acontecer e você vai chegar e você vai conseguir identificar que você agora está na fase 3, que é aonde você precisa confiar no fluxo divino, tá? Porque o que vai acontecer é que você vai começar a planejar coisas para você, para sua vida, para sua vida profissional, pessoal. Algumas coisas vão começar a não acontecer como você havia planejado. E aí você vai começar a pensar, mas por que isso não está acontecendo, sendo que eu estou usando a lei da atração, eu estou usando diversos recursos que eu aprendi para conseguir atrair essas coisas para minha vida. E aí você começa a entender que tudo é o seu ego que está ali. Você quer porque quer que aquela situação aconteça daquele jeito exato. E, na verdade, Deus criou uma outra forma de te trazer aquilo que você ainda não sabe porque você ainda não conseguiu enxergar lá na frente. E aí só que você só vai conseguir entender isso quando você passar para a fase 3, que é você confiar no fluxo universal. Você vai começar a aprender o soltar, que é o que eu falei também em um dos vídeos anteriores que eu gravei. Você vai começar a soltar as situações. Você vai começar a agir não mais pensando no resultado que aquilo vai te trazer. Você vai começar realmente a se colocar em ação, a trabalhar, a estudar e ajudar sem a intenção de ter aquele resultado. E aí é o que ele está dizendo aqui também, que você vai começar a compreender que as suas intenções são limitações, tá? Então você não vai ter mais a intenção do resultado, porque isso é uma limitação. Você vai entender que você não é capaz de controlar tudo, que eu sei que é difícil explicar isso, ainda mais para quem está começando a estudar agora, porque você acabou de aprender que você é capaz de criar tudo na sua vida, co-criar todas as situações, mas existem agentes externos a você que você não tem controle. Então você começa a entender que não tem o controle sobre tudo. E aí você começa a viver mais no momento presente, você começa a confiar, a soltar, a deixar fluir. Você vai junto com esse fluxo, você vai caminhando, entendeu? E realmente é incrível porque a gente só vai ter essa percepção mesmo quando a gente parar de querer tudo do nosso jeito. E mesmo após alguns anos de estudos e você já fez diversas ondas de ressonância, e aí você fica às vezes se questionando, mas por que aquilo que eu pedi na minha segunda onda ainda não aconteceu? Por que eu ainda não recebi aquilo? E aí você, nessa terceira fase, você para de questionar isso. Que não interessa mais. Você não quer mais saber se aquele resultado vai vir ou não.
você vai continuar fazendo o seu melhor. Você vai continuar agindo da melhor forma sem ficar esperando aquele carro, aquela promoção, que aquele relacionamento perfeito apareça. Você vai confiar no fluxo. Então é isso, eu quis trazer assim esse trecho do livro, porque eu me identifiquei muito mesmo com estes 3 estágios e eu acredito que também possa ajudar vocês a identificar em qual estágio você se encontra hoje, tá bom? Então compartilhem em qual estágio você acredita que você está, se você ainda está na fase ali de se vitimizar, de achar que tudo é injusto, né? De ficar reclamando da vida, dizendo que você é uma vítima de tudo que te acontece. Se você já tá numa fase de ter um controle maior, de se colocar como protagonista, de entender que você é capaz de mudar aquilo que você estava sentindo anteriormente, de sair daquela posição de vítima. Ou então se você já conseguiu também sentir e confiar nesse fluxo, andar conforme o fluxo divino, confiar e soltar, que sempre Deus vai preparar o melhor para você. Mesmo que neste momento você não entenda, porque você acredita que essa situação não é uma situação boa, por exemplo, mas sempre vai ser algo para o seu crescimento, sempre. Então é isso, gratidão por assistir, um grande beijo e até o próximo vídeo.